fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor aí? Dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, Cante com confiança. acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé, meu querido.
Glória a Deus. Você que crê nos sonhos de Deus para a tua vida, ovacione seu santo nome. Aleluia. Abra sua mão assim para você ser ministrado agora. Feche seus olhos. Lembra de cada promessa que o Senhor já fez para você. Glória a Deus. O impossível em meu viver. Mais uma vez. Acredito. Aleluia. Sim. Glória a Deus. Acredito. Sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. O possível você faz. O impossível Deus faz por você. Aleluia. Em direto, fala-vos o pastor Adelino de Souza, do estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América, e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, verso 16. A Deus louvamos, adoramos e exaltamos, porque só Deus é digno da glória, do louvor e da adoração. Só Deus é Senhor, o autor da vida, o Criador do universo, o dono do mundo. E Ele é escrito na Bíblia, acerca dele, está escrito que Ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Isaías capítulo 6. Portanto, Ele é o dono das nossas almas. E, por consequência, aqueles que pertencem à família de Deus foram regenerados pela autoridade da palavra de Deus e do Espírito Santo. Não há outra forma. Nós cantamos corinhos, hinos para louvor deste glorioso Senhor, mas nada se pode comparar com a sua palavra. É a sua palavra onde nela está escrito: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aí está o segredo. Esta palavra regenera as pessoas, faz-nos nascer de novo. E assim somos uma família diferente. E como sempre, hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias. E nesta hora nós vamos colocar no altar da graça de Deus este programa em oração. E vamos levar para o trono da graça de Deus os nossos amados que estão vendo este programa. E outros assuntos, conforme o Senhor nos dirigir, em especial o Afeganistão, o Brasil e a América, que tanto precisam da ajuda divina. E por isso nós vamos nos colocar, mais uma vez, no altar da graça de Deus. Pai Santíssimo, em nome de Jesus Cristo, batemos à porta do céu. Em primeiro lugar, para te louvar, adorar e exaltar, porque só tu és digno de toda a exaltação, louvor e glória. Porquanto só tu és Senhor e além de ti outro Deus não há. Receba, Deus, o nosso humilde obrigado pela sua bondade, pois nos salvou no sacrifício de Jesus no Calvário. Ali o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. E está escrito que aquele que crê tem a vida eterna. E nós cremos que Jesus Cristo pagou o preço da nossa redenção no Calvário. E agora, redimidos, somos não só filhos, mas servos de ti,
para anunciar estas mensagens sagradas deste sagrado livro. E colocamos no altar do Senhor estes corações, estes irmãos, estas pessoas amigas que estão contemplando este programa. Que Deus os abençoe, que Deus se lembre das suas necessidades e dos seus familiares, e que o Senhor a todos nós nos conceda a graça do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, para estarmos preparados para, quando o Senhor nos chamar, irmos para o lugar que Jesus nos tem preparado. Pedimos a Deus também pelo Brasil. Lembra-te do Brasil e das necessidades daquela pátria. Vem em seu auxílio. Protege o Brasil, Senhor, para ti. Abençoa aqueles queridos irmãos no Brasil e abençoa o governo do Brasil. Protege o Brasil por tua bondade, querido Pai. Protege a América, Senhor. Lembra-te desta pátria tão necessitada da tua ajuda de libertação. Venha Deus em auxílio e faça justiça nesta pátria, conforme o seu santo poder. E Deus abençoa no Afeganistão aqueles que estão sofrendo com a saída das tropas. Querido Pai, socorre as almas que ali ficaram, querido Deus. Senhor, tem compaixão dos que estão sofrendo no Afeganistão. Tudo te pedimos em nome de Jesus, e a tua graça seja com o teu servo para ministrar a Santa Escritura. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém. Vou-lhe dar um conselho. Mantenha-se fiel, perdoado e santificado, se quiser ir para o céu. Porque está escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, em verso 14. Diga com a sua boca, sem santificação ninguém verá o Senhor. E esta santificação é operada no corpo, na alma e no espírito. Portanto, antes de ministrar a palavra, vamos ainda falar das nossas entradas. Esta é a parte número 10 do cristianismo bíblico e simplificado. A lição que se segue é a lição número 8. Participar de uma igreja local bíblica. E queremos anunciar o que já anunciamos a semana passada. Querendo Deus, nós vamos iniciar, dentro em breve, quando terminar este assunto, estamos ministrando, outro assunto muito urgente. As 70 semanas proféticas de Israel será, se Deus quiser, o próximo estudo a ser ministrado aqui. Por favor, ajude-se a si próprio, arranjando tempo para nada dele perder. Em forma de relance, este assunto nos dará uma ideia dos trágicos acontecimentos do Apocalipse. Não perca. Ministre aquilo que está ouvindo ao seu próximo, para que muitos possam estar avisados. E agora nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ministrar a palavra em Romanos 16, verso 1 ao verso 5, que diz: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado muitos, como também a mim mesmo. Saudei a Príscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram suas cabeças, o qual não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. E no capítulo 12 aos Romanos, verso 4 e verso 5, diz: porque assim,
Como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Esta 8ª lição consta então, cujo título é Participar de uma Igreja Bíblica. Nestes dias há muita gente a falar coisas que não sabe e causa muitas confusões. Uma igreja começa onde se verem 2 ou 3. Podem ser grandes ou pequenas, mas reunidas no nome de Jesus. Não há igrejas de uma pessoa só. E esses 2 ou 3 têm que ser pessoas capacitadas para começar. Uma igreja, assim, depois de termos estudado vários assuntos bíblicos que nos têm ensinado a condição do homem e a misericórdia de Deus para a nossa salvação, urge naturalmente uma pergunta: qual é a igreja onde poderei participar? A mensagem que segue é particularmente para aquelas pessoas que ainda não sabem, andam indecisos ou enganados, para serem agrupados a uma igreja local bíblica. Porque há igrejas religiosas e não bíblicas, e nós aqui não temos nenhuma religião. Nós aqui somos servos do Deus Altíssimo, servos de Jesus Cristo e liderados pelo Santo Espírito de Deus. Portanto, realmente no campo evangélico existem muitas igrejas com variadas denominações. Umas são liberais, outras conservadoras e até de cariz religioso. E eu creio que no centro está a virtude. Saiba isto, que cada cristão de Cristo tem que pertencer a uma igreja local para ser membro do corpo e membro um do outro, conforme lemos na Sagrada Escritura. Eu creio que cada um que procura a Deus, tal pessoa, vai encontrar o Senhor, ou vai ajudar a encontrar esse Senhor um lugar certo para ser alimentado com o pão da vida. Contudo, da minha parte, devo deixar uma advertência. Eu creio que um bom lugar para sermos participantes de uma igreja é saber se nesse lugar se prega a boa e a sã doutrina com o novo nascimento à cabeça. Porque aquele que não nasce de novo não pode entrar no reino de Deus. João 1, verso 11 e verso 12 e 13, e João 3, verso 1 ao verso 7. De maneira que o novo nascimento é a parte principal de se compreender que há uma igreja onde podemos assistir à mensagem do Evangelho. E a maior parte dessas igrejas não somente são pequenas também, mas se reúnem em lugares muito humildes e que têm pouca força. Quer dizer que são pequenas, mas que guardam a palavra de Deus. Isto está escrito em Apocalipse 3 e verso 8. Têm pouca força, são pequenas. Não quer dizer que não hajam igrejas grandes neste tempo em relação com os lugares onde existem centenas e centenas de milhares e milhões de pessoas numa cidade. Ainda em nossos dias, várias igrejas evangélicas se reúnem em casa dos irmãos, como lemos no texto sagrado. A igreja que está em tua casa. No princípio, as igrejas começaram em casa dos irmãos, como no tempo primitivo ia falando. Pelo facto do número de carências iniciais do trabalho de Deus, que até
até que possuam um lugar público que possam suportar. A igreja é uma família. É uma família, essa família é a família de Deus, conforme está escrito em Efésios 2 e verso 19. E a família está junta, não divorciada. A família de Deus é um conjunto de pessoas que estão juntas localmente, porque naturalmente uma pessoa de uma cidade não precisa de ir a outra cidade se na sua cidade ou na sua aldeia ou na sua vila existe uma igreja, nem que seja em casa dos irmãos. Assim é o corpo de Cristo. Desde o princípio, então, fica dito que está fora de questão haverem crentes sem se congregarem numa congregação chamada igreja local. Todos os crentes precisam de estar agregados e congregados num local. Atos 2 e verso 44 diz que os que criam estavam todos juntos e tinham tudo em comum. As palavras divinas fazem senso muito mais que as palavras dos homens. E o que está escrito como fundamento ainda hoje não mudou. Os que criam estavam juntos, diga juntos, não separados. De maneira que aqueles que dizem que podem seguir um pastor ou um evangelista, ou seja quem seja em sua casa, está errado. Porque a palavra de Deus tem os seus fundamentos. Claro que as pessoas estão erradas até ao ponto de serem esclarecidas. E nós aqui o fazemos com humildade diante do Senhor. Nas Escrituras não há interpretações humanas da Bíblia Sagrada. A Escritura interpreta-se uma com a outra. Assim era no começo do cristianismo, como se vê no texto que foi lido inicial em Romanos 16. E a Filemão, capítulo 2, também. E São Paulo enviou saudações cristãs a esta igreja que estava na casa do meu irmão, e Príscila e Áquila ali estavam pertencentes a essa igreja. Nós fomos salvos para participar em conjunto uns com os outros, formando um corpo local, e todos no mundo formar a igreja, o corpo de Cristo. E todos nós temos uma missão, é de exaltar o Pai, louvar o Filho, adorar o Espírito Santo e proclamar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As igrejas bíblicas não são grandes templos religiosos, mas sim um pequeno rebanho de Cristo que tem pouca força, mas que são pedras vivas. Lucas 12, 32, Apocalipse 3 e verso 8, e 1 Pedro 2 e verso 5. Cristãos são pedras vivas que edificam a casa espiritual e sacerdócio santo. Assim, e para a orientação, fica dito que a Igreja de Cristo começou nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com a vinda do Espírito Santo. Desta forma, as bases bíblicas para a Igreja estão ali exaradas. Em Atos, capítulo 2. Entretanto, nas Escrituras existem muitas igrejas às quais foram dirigidas várias cartas ou epístolas da parte de Jesus, e essas cartas tinham da parte do Senhor ou comendas, ou ensinos, ou repreensões. E porquê essas repreensões? Porque se tinham desviado da boa e da sã doutrina, particularmente aos ministros das igrejas, conforme se vê em Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Se formos humildes suficientes, vamos lendo com temor e tremor, vamos ouvindo a Sagrada Escritura e vamos dando glória a Deus pela sua bondade e misericórdia para conosco. Eu devo deixar o conselho de que uma igreja semelhante à igreja de Semirna, de Filadélfia, de Filipos, de Salónica,
São bons lugares onde podemos congregar para estudarmos a Sagrada Escritura. E a Igreja de Bereia é um excelente exemplo para estarmos ouvindo a Santa Escritura, Atos 17 e verso 11. Uma igreja bíblica é aquela igreja fundada nas Escrituras onde Jesus Cristo é o seu fundador e a principal pedra da esquina, porque existe uma chamada religião romana, cuja religião é fundada pelo apóstolo, dizem pelo apóstolo São Pedro. A tal situação é antibíblica. Não há igreja nenhuma fundada em homem algum. Em Mateus 16, 13 a 18, estão ali aquelas célebres palavras da confusão de muita gente, por todo o mundo, por falta do estudo da Santa Escritura e do temor de Deus. Assim diz a palavra de Deus, Mateus 16, um verso número 13 a 18. Diz a palavra de Deus: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, entregou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui está a confusão dos homens que querem uma igreja fundada em Pedro e os cristãos que querem a igreja fundada em Cristo, que é a pedra, a principal pedra da esquina. De maneira que a igreja de Cristo nunca, jamais pode ou poderia ser fundada sobre um homem, mas sim sobre o próprio Senhor da igreja, que por ela deu a vida na cruz. Este texto sagrado tem feito correr muita tinta e continuará, pelo facto de Roma querer fazer de Pedro o chefe da igreja cristã, quando o próprio Pedro afirma que isso é impossível. Porque quem é a pedra é realmente Jesus Cristo. Ele, Pedro, diz que a pedra é Jesus e não Pedro. Portanto, quem conhece a Bíblia, segue a Bíblia. Quem não conhece, segue os homens. A confusão reside no apelido com que Jesus apelidou a Simão, porque ele chamou Pedro. Ora, este homem nunca se chamou Pedro antes. Ele era Simão. De maneira que a história reside nessa confusão, porque Jesus lhe chamou de Pedro ou pedra ou rocha. O facto é que, segundo o próprio Pedro, todos os cristãos são Pedros ou rochas ou pedras. E embora todos os cristãos de Cristo sejam membros do corpo, nenhum de nós é fundamento, mas faz parte do edifício, como diz Pedro em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2 ao verso 8. Diz estas palavras. 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 2 ao verso 8. Desejai, pois, afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, diga, novamente nascidos. Você já nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, todos nós podemos aprender o que isso significa, é ser gerado de Deus. Novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo, porque há muita coisa falsificada, porque os homens querem tomar o lugar de Cristo. Se é que já provastes
que o Senhor é benigno e chegando-vos para ele, pedra viva. Diga o que disse Pedro, chegando-nos para Jesus, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Os filhinhos do Senhor são essas pedras que formam o corpo de Cristo. Portanto, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Cristo é essa pedra da esquina, a principal da casa ou edifício. Pedro afirma isso 5 vezes nesta passagem. Cristo é a pedra. E Pedro tem razão. E os homens estão enganados. O mundo está no maligno e o mundo está cheio de enganos e enganadores. E na parte religiosa é onde mais isso acontece. Referindo-se ao povo de Israel no deserto, Paulo afirma também essas palavras em 1 Coríntios 10 e verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Diga, já no passado, bebiam da bebida espiritual, porque bebiam da pedra que os seguia. Beber de uma pedra. O que é que significa a pedra? Olha, em termos espirituais, é isto mesmo que acontecia no passado, quando o povo ia a caminho da terra prometida. A palavra de Deus é comida e é bebida espiritual. E esta pedra significa algo de fundamento sólido. De maneira que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10 e verso 4, e a pedra que o seguia era Cristo. De maneira que não há confusões para quem lê e para quem ouve a palavra de Deus com um coração sincero e que quer receber a comida e a bebida espiritual de Deus. Mas também Paulo disse à igreja em Efésios 2, 20 a 22, estas palavras, que a igreja do Senhor é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aí está o fundamento da igreja. Em Cristo como pedra principal, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Não haja qualquer dúvida de que cada um de nós precisa de fazer parte de um conjunto local e ser edificado e edificado como pedras vivas, testemunhas de Cristo, para ministrar o Evangelho que Deus nos tem dado. O próprio Jesus deixou ditas estas palavras em Mateus 21, verso 42. Disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Tanto no passado do povo judeu, como no atual religioso chamado cristão de Roma. Eles rejeitam a pedra principal da esquina para colocar ali um homem. Isso é errado. O próprio homem, esse Pedro, diz que isso é errado. Chegai-vos para ele, pedra viva. É ele que é a pedra principal da igreja, onde os apóstolos tomam parte e cada um de nós também. De maneira que eu creio que o que está escrito e acabamos de ler nas Santas Escrituras é o suficiente para saber onde a igreja está alicerçada, que é em Jesus Cristo e não em Pedro. Tradições da família terminaram com o conhecimento deste sagrado livro. Quando conhecemos este sagrado livro, acabam as tradições religiosas da família.
Isto é verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas conhecê-la ou não conhecê-la é o problema. Porque muita gente gosta de fazer o que quer e que lhe apetece. E na vida normal da pessoa pode fazer, escolher aquilo que entende para a sua vida natural e normal. Mas no que respeita às coisas de Deus e do outro lado da vida, lembre-se do que eu lhe disse no princípio. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E hoje há muita gente que pensam ser ministros do Evangelho. Mas para ser ministro do Evangelho, as pessoas têm que ter alguns apetrechos onde se baseia. A primeira é uma cruz de obediência. A segunda é um jugo, submissão à doutrina bíblica de Jesus. Terceiro é saber manejar a espada do Espírito e não uma religião, nem fazer com que as pessoas se sintam muito alegres e tragam lá o seu dinheiro, porque infelizmente muita gente por esse mundo fora faz negócio com as coisas de Deus. É bom dar a Deus o que a Deus pertence, como se dá, e Jesus disse, dai a Deus o que pertence a Deus e a César o que a César pertence. Também isto é a doutrina bíblica. Mas devemos saber aonde o fazer para progresso do Evangelho e da Igreja ao longo do caminho. Cristo é o Senhor da Igreja e a Igreja é o seu corpo vivo, constituído de pedras vivas, crentes fervorosas e cheias do Espírito Santo. Lembre-se que as bases da Igreja ainda não mudaram e nunca jamais mudarão. Atos, capítulo 2. Desde o verso 1 até ao fim. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aí está o fundamento da Igreja de Cristo. E fora dele não existe outro. Jesus é a pedra principal onde a Igreja está fundada e firmada. E o fundamento doutrinal do ensino sagrado é completado pelos apóstolos e profetas de Deus, como está escrito nestas palavras aos Efésios 2 e verso 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2 e verso 22. É na doutrina que Jesus deixou como principal pedra da esquina de todo o fundamento, em que os seus apóstolos, e não diz nenhum dos apóstolos como chefe deles, mas ali, na doutrina dos apóstolos, todos os apóstolos foram, até morrerem, pregar o Evangelho para onde Deus lhe consentia que fossem. E essa doutrina que ficou é a base sólida da Igreja. Portanto, a Igreja começa em Atos, capítulo 2. Também tudo isto que foi ministrado nesta lição acerca da Igreja de Cristo e da Igreja onde nós devemos reunir para sermos alimentados, não é tudo, naturalmente, mas creio ser o suficiente. Precisamos de estar numa igreja bíblica, agrupados e não separados. A Igreja de Cristo é uma família e essa família está junta. Essa família está junta. Não está separada nem divorciada. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Uma família unida, uma família real. Uma família que ama, uma família sem igual, uma família unida,
uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Espero que cada um possa ter sido ajudado a compreender que cada um de nós precisa de pertencer a um corpo local. Aí está parte do corpo universal de Cristo e membros uns dos outros. Tem que ser assim. Não há outro ensino da Bíblia para ninguém. A Igreja do Senhor é o corpo de Cristo, onde Ele, Cristo, é a cabeça desse corpo e é a pedra onde a Igreja está fundamentada. E nós terminamos este assunto aqui, se Deus quiser, no próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã, de Nova Iorque, nós estaremos em direto outra vez, se Deus permitir, em vossas casas, no carro, onde quer que possam ouvir. Nós agradecemos a Deus a vossa vinda e que Deus vos abençoe. E até domingo, se Deus quiser. Amém e amém. Assim como Moisés sugeriu o Senhor ir com ele, eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria, ele disse com a voz embarcada num pranto de dor: oh meu Deus, que saudade que eu sinto do tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Se no auge da minha fraqueza me vejo em pedaços, mesmo assim o esforço eu faço, te buscar eu vou. Nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando um louvor. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Ajoelho pra falar contigo,
tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor.